Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, nesta semana da Epifania, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos esta semana da Epifania, aonde Cristo se manifesta a cada um de nós e se revela de fato como nosso Messias, se revela como nosso Salvador, como Filho enviado do Pai para nos trazer a libertação dos pecados. Hoje vemos a narração daquilo que nós comumente chamamos a multiplicação dos pães, narrada pelo evangelista São Marcos, onde os discípulos apresentam ao Senhor esses 5 pães, esses 2 peixes, e ele dá de comer a esta grande multidão, 5.000 homens, como nos é colocado pelo evangelista. É claro que tudo isso move-se a partir de uma constatação da parte de Jesus. Jesus viu aquela numerosa multidão e teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Eram pessoas que não tinham ninguém que as pudesse indicar o caminho para ir ao encontro de Deus, para ir ao encontro do Pai. E assim Cristo é aquele pastor por excelência que vem apontar este caminho, começando apontando este mesmo caminho aos seus discípulos. Dá-lhes vós mesmos de comer, é aquilo que responde Jesus diante da interpelação dos discípulos que diz: Mas querem que gastemos 200 denários para dar de comer a esta gente? Dá-lhes vós mesmos de comer. É tomar a atitude sobre cada um de nós. E esta atitude de Cristo brota da sua compaixão, brota da sua misericórdia. E assim, do mesmo modo, assim como Cristo, nós somos chamados a ter compaixão dos nossos irmãos e irmãs. Nós somos aqueles que vivemos, que seguimos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus deve concretizar-se também na nossa vida. E ela irá concretizar-se na nossa vida quando nós formos capazes de sentir compaixão pelos nossos irmãos e irmãs. Compaixão por aqueles que vivem na terra, no mundo dos erros, por aqueles que vivem muitas vezes no pecado, compaixão por aqueles que são abandonados pela nossa sociedade e deixados às margens da sociedade, compaixão pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa das doenças, sofrem por causa das guerras, sofrem por causa das perseguições humanas. É esta atitude de Cristo que deve se fazer presente também na vida de todo cristão. Porque enquanto cristãos nós somos chamados a ser sinal da presença de Cristo no seio da humanidade.
E assim, do mesmo modo que hoje Jesus sente compaixão desta multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, que convida os discípulos, dá-lhes vós mesmos de comer, ele realiza também para conosco. Cristo nos convida para que possamos sentir compaixão dos nossos irmãos e irmãs. E ao sentirmos compaixão de cada um deles, a tomarmos as necessárias atitudes para ir ao encontro daqueles mais necessitados, para ir ao encontro daqueles que sofrem, para ir ao encontro daqueles que precisam ter este contato com a palavra de Deus. Portanto, assim como Cristo, nós também somos chamados a ter compaixão dos nossos irmãos e irmãs, de modo especial daqueles que são deixados às margens da nossa sociedade, porque a caridade, a compaixão, a misericórdia fazem parte da vida do cristão. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos interiormente renovados por ele, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.